E aí, tudo bem? Eu sou Marcel Viana e hoje está cada vez mais difícil vender na internet. Os anúncios pagos estão cada vez mais caros, os clientes cada vez mais resistentes às estratégias convencionais de marketing e também a concorrência só tem aumentado. Nesse cenário aí, a produção de conteúdo é essencial para poder trabalhar os níveis de consciência do cliente e conseguir vender mais na internet. E é por isso que vamos falar hoje dos 5 níveis de consciência do seu cliente e os 5 tipos de conteúdos essenciais para vender na internet. Então fica até o final desse vídeo que vai ter muita coisa aí para você aplicar na prática. Aproveitando, já se inscreve no canal, deixa um like e aproveita para compartilhar com os amigos que ajuda muita gente. Então bora para a aula! Antes de mais nada, precisamos entender que existem 5 níveis de consciência do seu cliente. Imagina uma estrada onde seu cliente vai fazer uma jornada desde o momento que ele não te conhece até o momento que ele compra com você. Então a gente tem todos esses níveis de consciências e a gente precisa trabalhar conteúdos específicos para sempre pensar em elevar o nível de consciência do seu cliente para que ele fique cada vez mais propenso a comprar seu produto. O primeiro nível da jornada do seu cliente é o nível inconsciente. Aqui ele nem sabe que existe um problema e que precisa solucionar esse problema. Nesse caso aqui você precisa gerar conteúdos que mostrem que existe um problema ali e que ele precisa solucionar o quanto antes. E os tipos de conteúdos para gerar nessa fase, para poder elevar a consciência do seu cliente, são conteúdos do tipo, vídeos do tipo, você sabia que, por exemplo, você pode aparecer para homens com mais de 40 anos, falando assim, ó, você sabia que mais de 30% dos homens acima de 40 anos têm problemas com queda de cabelo e com calvície por XY fatores? Então, se você quer entender mais, vem aqui, se inscreve na lista, ou então entra no meu grupo, ou então segue o meu perfil aqui para entender mais. Isso daqui já vai deixar o cliente com uma pulga atrás da orelha, para ele poder entender ou procurar uma solução ali no seu perfil, onde você vai apresentar essa solução. Histórias pessoais ou de clientes que chegaram até você com uma situação bem difícil também engaja muito o seu cliente nessa fase aqui da jornada. Então você pode aparecer na frente do cliente falando, olha, se eu tivesse descoberto esse problema nos primeiros meses, provavelmente hoje eu não teria passado por esse outro problema aqui, ou talvez eu teria revertido o meu quadro. Então eu quero te ajudar a não passar por isso mais. Ou você pode falar que você teve um cliente que demorou 3 anos para solucionar um problema, quando ele chegou lá não deu para reverter, apenas para paralisar, e de repente você precisa, se você tem esse problema, você precisa vir aqui o quanto antes para a gente começar a trabalhar essa solução. Isso daqui ajuda muito também. Pesquisas e estudos também ajuda muito, que vai junto com a primeira parte ali, vídeos do tipo, você sabia, né? Então, existe um estudo X que fala que tantos por cento da população tem problema nisso, e se você não tratar em até tanto tempo, você pode ter resultados irreversíveis. Coisas que vão elevar muito a consciência do seu cliente aí, tá bom? No segundo nível da jornada do seu cliente, você tem um cliente que está consciente do problema. Então, ele sabe que tem um problema, e ele sabe que precisa tratar, mas não sabe muito bem por onde ir. Então você tem que gerar conteúdos que mostram que existe uma solução para aquele problema dele. Então aqui você pode fazer dicas rápidas que resolvem uma pequena dor do cliente. Então, uma coisinha simples ali, faz isso daqui que você já vai começar a parar o processo, ou então faz isso daqui que você vai começar a reverter esse problema de caixa da sua empresa. Então uma coisinha simples que o cliente já vai começar a ter um resultado ali rápido. Outra coisa também, aulas aprofundadas que trazem autoridade também ajudam muito nessa fase, porque quando você faz um conteúdo mais aprofundado, uma aula no YouTube um pouco mais longa e mais técnica como essa daqui, você gera autoridade na cabeça do seu cliente e logo ele tem mais confiança em você. Então, esse tipo de conteúdo aqui, pelo menos uma vez por semana, é essencial para o seu negócio funcionar cada vez melhor. Outra coisa também que ajuda são histórias pessoais ou de clientes apontando para uma solução. Então, você pode usar o depoimento ou uma história de um cliente ou a própria história sua, falando que você tinha esse problema e falando como o seu produto ajudou aquela pessoa a chegar até a solução. Isso daqui já vai começar a instigar o cliente
a querer saber mais do seu produto. No terceiro nível da jornada do seu cliente, você tem um cliente que está consciente da solução. Então, você precisa gerar conteúdos que mostram o seu produto. Então, você pode trabalhar aqui com dicas rápidas que mostram como o seu conteúdo resolve um problema. Você pode pegar um pedacinho do seu conteúdo, do seu produto ali e falar assim, ó, se você aplicar isso daqui que eu ensino no módulo tal do meu curso, você vai ter um resultado muito legal. Ou então, se de repente você tem um produto físico, por exemplo, um cosmético que resolve algum problema de espinha, você pode mostrar como usar aquele produto, porque vai gerar ali no cliente uma consciência de que usando aquele produto vai resolver o problema. Sempre mostre os resultados também e clientes que já passaram por aquilo, é muito legal. Aulas aprofundadas que mostram como o seu produto resolve um problema também é muito legal. De repente você pode fazer um conteúdo mais aprofundado, mas de certa forma superficial. Ou seja, você não vai aprofundar tanto em todos os dados técnicos e como aquilo vai resolver de fato. Mas você vai dar uma leve pincelada ali durante essa aula, mostrando para o cliente que seu produto resolve o problema dele. Ou então mostrando que seguindo X, Y, Z etapas, você teria parte do problema resolvido, mas se você quiser de repente reverter aquela situação, existe mais coisas que seu produto apresenta. Muito legal, tá bom? Como sempre, histórias pessoais ou de clientes apontando para como seu produto resolve um problema também sempre vai bem. Ou seja, aquele depoimento do cliente, aquela indicação boca a boca sempre vai funcionar aqui, tá bom? Então, esses tipos de conteúdos aqui já ajudam o cliente a passar para o próximo nível. E no quarto nível de consciência do cliente, a gente tem um cliente que é consciente do produto, ou seja, ele sabe que existe o seu produto e precisa só de um empurrãozinho para poder comprar. Nessa parte aqui você precisa gerar conteúdos que dão segurança para o seu cliente, ou seja, você vai fazer vídeos e conteúdos mostrando que seu produto tem uma garantia. Quanto maior a garantia, mais confiança passa para o cliente, tá bom? Que ele sabe que ele pode pôr o dinheiro ali, se tiver algum problema, ele pode pegar de volta. Todos os meus produtos, por exemplo, eles têm garantia incondicional. Então é bem legal você trabalhar com isso daí, tá bom? Depoimentos de cliente sempre vai bem. Quanto mais depoimento você tiver, seja em texto, seja em vídeo, mais vai passar segurança para o seu cliente. Isso daqui é até um gatilho mental muito eficiente. Então sempre mostra a todo momento depoimentos de clientes que já compraram o seu produto e já tiveram resultado. Outro tipo de conteúdo bem legal nessa parte aqui é como é o produto por dentro. Ou seja, se você tem um curso, mostra como é que é a estrutura do curso, mostra como é a plataforma, mostra como ela vai ver as aulas. Se você tem um produto físico, vai de repente faz uma demonstração para o cliente. Eu tenho um amigo que ele vende muito cosméticos fazendo uma simples coisa. Ele marca com o cliente de repente uma massagem, algum procedimento estético, faz o procedimento com o produto que ele quer vender e no final ele fala assim, você gostou disso aqui? Você também pode fazer. É só ter esse produto, esse daqui, e de certa forma o cliente já está ali vendido para ele, né? Então, na maioria das vezes, o cliente acaba comprando, seja por agradecimento, ou seja porque realmente deu um resultado e ele quer fazer aquilo todo dia, né? Então, isso é muito legal também. E a mostra do produto. Mostra um pouquinho do seu produto, se você tem um curso, mostra um pedacinho dele, libera uma parte dele, ou então disponibiliza uma aula gratuita. Se você tem um produto físico, libera uma pequena amostra gratuita para o cliente, para ele experimentar. Provavelmente ele vai tomar muito mais confiança, porque ele vai saber como é o seu produto. E no quinto nível da jornada do seu cliente, você tem um cliente mais consciente. Normalmente esse cliente aqui já está comprando o seu produto, e quando ele compra o seu produto, você vai fazer todo um trabalho de pós-venda, porque é mais fácil vender para uma pessoa que já é sua cliente do que para uma pessoa nova. Então aqui você tem que fazer um excelente pós-venda. Uma coisa legal também é que o produto sempre deve oferecer um pouco mais do que você prometeu. Então você prometeu um produto de uma forma, dá um pouco mais. Por exemplo, se você tem um curso, dá um módulo extra que ele não estava esperando, que soluciona mais um problema do cliente. Pode ser um produto que soluciona um problema que o cliente vai ter ao comprar o seu produto, porque isso sempre acontece. Ele soluciona um problema, mas de repente ele precisa de outro. Por exemplo, você vende um produto de como fazer um curso digital,
mas ele vai ter que aprender a vender. Então você vende um módulo extra ali que ele não estava esperando sobre como vender o produto dele. Ou então, se você tem um produto físico, você dá um brindezinho. O cliente sempre vai gostar desse tipo de cuidado. Outra coisa também são pesquisas, né? Quando a gente faz pesquisas com o cliente, ele sente que ele vai ser ouvido, ele pode dar pitaco ali no seu produto, falar o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Isso vai te ajudar a sempre manter a excelência do seu produto e também vai dar a sensação que o cliente pode falar e você vai ouvir. Essa conversa é muito importante no pós-vendas. Conteúdos de upsell também são muito bem-vindos. O que é o upsell? Você tem um produto X e posteriormente você vende um produto Y para o cliente, ou seja, normalmente mais caro. Ou seja, você vende um curso online e você pode fazer um upsell para o cliente de uma mentoria que custa bem mais caro. Ou você pode vender um produto ali físico de repente R$40 e depois oferecer para ele um pacote com vários produtos por 500. Quando o cliente já comprou seu primeiro produto, ele está na euforia, ele está com a dopamina no talo e a tendência dele comprar um segundo produto mais caro é muito mais fácil. Outra coisa também são conteúdos de downsell, ou seja, você aparece para o cliente vendendo uma coisa mais barata. Normalmente a gente faz a venda, faz um upsell, se o cliente não quiser a gente faz um downsell, ou seja, você pode pegar uma versão menor do primeiro produto que você ofereceu. Isso daí vai aumentar seu LTV, né? Ou seja, o quanto o cliente vai gastando com você ao longo do tempo. E também você pode fazer conteúdos que vão incentivar o seu cliente a gerar um depoimento. Por exemplo, as pesquisas são muito legais para fazer isso. Você pode chamar o seu próprio cliente para poder fazer um depoimento para você. Você de repente pode aparecer na frente do seu cliente oferecendo um brinde se ele deixar um depoimento para você. Pergunta primeiro o que ele achou. Fala, você pode dar um depoimento sincero aqui, porque tem várias pessoas que ainda não conhecem essa solução e como você podem ser mais felizes, porque de certa forma o produto solucionou seu problema. Isso daí vai incentivar muita gente a dar seus depoimentos, porque você acaba gerando uma causa social e uma luta contra um inimigo em comum aí. Isso daí acaba ajudando muito na sua jornada do herói e faz com que seu cliente fique cada vez mais engajado com você. Seguindo essas dicas aqui, com certeza você vai conseguir vender muito mais na internet, porque aqui a gente tem um funil de vendas perfeito, com conteúdos perfeitos para cada fase. Você pode fazer isso nas suas redes sociais, você pode fazer isso num grupo do WhatsApp, do Telegram, lista de e-mail, você pode fazer isso através do ManyChat, tem muito lugar que você pode fazer isso. Então, começa a traçar sua estratégia aí de conteúdos aí para poder aumentar a consciência do seu cliente e vender cada vez mais. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem a vantagem de deixar a concorrência relevante, porque na maioria das vezes está todo mundo só querendo vender e não entende muito bem como fazer um bom funil de vendas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição aí que tem muito conteúdo legal para você, tá bom? Tudo de bom e falou!